boa tarde, tudo bem? Eu sou Rafael Pasquarelli e hoje apresento o programa Você com Dinheiro, aqui na BMC TV. Pessoal, hoje temos uma presença muito especial do Ricardo Medeiros. Ele é sócio-diretor da F3 Capital e hoje o nosso tema é Previdência. Só que a gente vai tratar aqui Previdência como de costume, numa abordagem conceitual de alto nível. E, claro, esse alto nível não vem de mim, vem do meu convidado, Ricardo. Ricardo, boa tarde. Boa tarde, obrigado pela presença, obrigado por todo mundo que está assistindo aí. Vamos tentar fazer jus a essa apresentação de gala que você me colocou, mas estamos aqui à disposição para uma conversa boa, acho que vai ser bem produtivo para todo mundo. Ótimo. Para o pessoal sentir o nível aqui da pessoa que eu trouxe, você pode falar qual foi a sua trajetória, tanto acadêmica como profissional, até essa posição de sócio-diretor da F3? Ok, vamos lá. Bom, eu sou formado em Engenharia Naval pela Escola Politécnica. Em seguida, eu fiz um mestrado em Finanças Quantitativas pela GV. Comecei minha carreira dentro de um fundo de arbitragem no Pátria Investimentos. Fiquei lá por 7 anos, até vir me juntar à F3, junto com o Felipe Aires, que é meu sócio, em 2014, e desde então trabalhando aí nesse mundo de previdência complementar no Brasil, atuando aí na gestora como o CIO de fundos de pensão brasileiros. Muito bem. Já tem aqui uma pergunta do Regis Andrade, que é uma pergunta, essa até eu sei responder. O Regis pergunta se Previdência é uma ótima alternativa. Olha, eu vou deixar para o Ricardo responder se é uma ótima alternativa. Eu tenho a minha opinião. Ricardo. Eu acho que a gente tem que tentar pensar como que você coloca como ótima ou bom, qualificar essa questão, né? Porque se você olhar como um propósito, né, eu acho que investimentos ele é um tema muito amplo e você precisa entender os horizontes de investimento conforme os seus desafios, né, ao longo da sua carreira e da sua vida, eles vão surgindo. E a Previdência, ela tem um modelo, né, justamente para cuidar do que a gente chama do pós-carreira, né, que é depois que você já trocou todo o seu capital humano, né, por salário, né, acumulou o seu tempo ali de trabalho por remuneração e reinvestiu isso ao longo do tempo para você gerar uma poupança que vai te ajudar ali nesse pós-carreira. Poupança é caderneta de poupança que você está falando, Ricardo? Na verdade não, né? A gente sabe que a poupança ela é uma ferramenta bastante utilizada aqui no Brasil por outros motivos, mas você tem ferramentas conservadoras muito mais importantes para poder fazer essa poupança acontecer ao longo do tempo. E eu acho que quando você pensa um horizonte de investimento de previdência, que é um horizonte de 30, 40 anos ali até você se aposentar, você tem que pensar que o dinheiro que você tem hoje, ele é um pedaço muito pequeno do dinheiro que você poderia acumular ao longo do tempo, né? E pensando desta forma, você consegue ver que um produto de previdência, ele deveria ser capaz de ajustar o seu risco ao longo do tempo, né? Ele deveria ser capaz de trazer você para um mundo que você consegue assumir mais risco quanto mais longe você está de se aposentar, e quando mais perto você está de se aposentar, você deveria consumir menos risco, porque aquela poupança ali, ela vai parar de ser uma poupança e vai se tornar um dinheiro que vai começar a ser usufruído por você ao longo do pós-carreira. Tá, a gente vai tratar aqui do assunto risco que você acabou de abordar, mas tem outro aspecto que eu queria trazer, que existe vantagem tributária por se estar na Previdência, ou se eu fizer sozinho, sem ter um veículo de Previdência, eu vou ganhar a mesma coisa ou até mais? Na verdade, existe uma vantagem tributária assim, nos produtos de Previdência aberta, tanto aberta quanto fechada, que é justamente você postergar o seu imposto de renda. Então, o que isso significa? Se você acumulou um salário e remunerações ao longo do ano e você tem que fazer a declaração de imposto de renda no final do ano, se você tem um produto de previdência que seja elegível como um produto de previdência, ele pode ser deduzido do valor do patrimônio que vai ser tributável naquele ano. E por que isso é importante? Você consegue, através de duas modalidades dentro da Previdência, né? Você pode ter uma taxa de imposto de renda fixa ao longo do tempo de 15% ao ano de imposto de renda para aquela parcela, né, do que você colocou na Previdência.
Ou você pode ir para uma tabela que a gente chama de regressiva, que ela começa numa taxa mais alta, mas a partir de 10 anos da entrada daquele dinheiro na Previdência, o imposto de renda cai para 10%. Então, isso é uma forma de incentivar a própria finalidade do produto, que é você pensar no longo prazo. Então, se você consegue poupar num produto de previdência, você vai conseguir ter pago menos imposto de renda em alíquota e, ao mesmo tempo, mais para frente, o que te ajuda também a fazer o seu rendimento ser mais produtivo, né? Ter mais eficiência do que você pagando todo ano o imposto de renda. O seguinte, tem aqui o pessoal fazendo um monte de pergunta, mas tem gente respondendo e tem gente que já respondeu errado. Aí pera aí, pessoal, por favor. Por isso tem que tomar cuidado com o que é escrito. Perguntaram assim, qual a diferença de PGBL para VGBL? E aí alguém respondeu assim, o cara respondeu o seguinte, que VGBL é para quem faz declaração completa. Eu acho que não, certo? Na verdade, assim, depende muito de como é a sua renda, né? Então, se você for pensar na grande maioria da população, pensando como seletista, né, que vai ter renda tributável na fonte, como salário, 13º, etc., você deveria pensar que a sua declaração vai te ajudar numa declaração completa. Se você tiver um produto de previdência, vai te ajudar a deduzir essa base tributária, né, do que você poupou, e pagar menos imposto de renda naquele ano e jogar esse imposto, diferir esse imposto de renda para o produto de previdência, que se você deixar lá ele chegar em 10 anos, numa tabela regressiva, você vai acabar pagando só 10% de alíquota de imposto de renda. Um VGBL não. Um VGBL é para quem já tem a renda ou totalmente tributada ou não tributada de alguma forma, sei lá, se você é uma PJ ou sócio de alguma empresa, esse dinheiro você pode colocar num produto VGBL, porque aí você não consegue tirar ele da base tributária. Então, assim, depende um pouco, mas dada a resposta que deram aí nesse contexto, eu tendo a pensar que é o oposto mesmo, né? Que para o PGBL ele é mais indicado para quem sim faz a declaração completa do imposto de renda e tem essa renda tributável provavelmente na fonte, no CLT. Tá, outro ponto aqui importante, a gente vai entrar aqui em aspectos mais sofisticados da coisa. Só que a gente não pode entrar se tem um monte de dúvida aqui que é um pouco básica. Então, por exemplo, se eu sou um assalariado e se eu faço a minha declaração completa, muito provavelmente eu vou optar por um PGBL, P de pato. Isso, certo? Exatamente, é isso aí. Se eu sou um autônomo, vamos lá, sou um autônomo, isso. Eu vivo de day trade. Eu faço R$500 por dia de day trade. Né? Então, como eu não posso usar a corretagem para pagar menos imposto de renda da pessoa física, né? Posso usar a corretagem para deduzir o meu ganho de capital, mas não no imposto de renda da pessoa física. Isso aí. Então, se eu sou um day trader, provavelmente e eu quero fazer uma previdência, para quando eu ficar velho e não conseguir mais fazer day trade, eu provavelmente vou optar por um VGBL de vaca. E inclusive, não tem nenhum prejuízo você lidar com até mais de um produto. Tá? Porque às vezes você pode ter fontes de renda diferentes e projetos diferentes, inclusive. Então vamos pensar o seguinte, você pode pensar um plano de previdência aberta, né, PGBL ou VGBL, como talvez ferramentas de um projeto. Então vamos supor, se você tem um filho e você pensa em poupar dinheiro para a faculdade, para pagar a faculdade ou mestrado, algum ensino superior caro, né, que a gente sabe que se for por um caminho que pode custar para as famílias, às vezes tributariamente você criar um PGBL para aquele fim pode ser importante, porque você consegue diferir o imposto de renda, ter uma alíquota menor e ter aquele dinheiro rendendo, né, antes de você só vai usar o dinheiro ali depois de 10, 15, 20 anos, você consegue fazer isso. Aí você pode pensar no seu PGBL para um projeto de, sei lá, uma viagem, uma casa, enfim, dá para você não precisa casar com só um produto. Você só tem que entender que a vantagem tributária, ela faz sentido para um seletista se ele tiver um PGBL, e se a renda já foi tributada, você pode colocar isso dentro de um VGBL. Né? Você não deveria pegar uma renda que já foi tributada e colocar num PGBL, que aí sim não faz sentido. Obviamente, isso que a gente está falando são as regras gerais.
nada que a gente falou aqui está errado, está tudo certinho. Mas tem que ver o que se adequa mais a você. Então, você é um assalariado e quer fazer uma previdência, a primeira coisa que me passaria pela minha cabeça seria fazer um PGBL. Eu vivo de day trade, ou eu vivo de outra renda eventualmente não declarada, se você estiver na Suécia. Isso no Brasil obviamente não acontece. Isso. Aí você teria que fazer um VGBL. Mas, Ricardo, você falou aqui de diferimento de imposto a pagar. As pessoas não se dão conta do poder que é o diferimento de tributos. Você consegue explicar a questão do diferimento no âmbito da Previdência? Consigo. Assim, na verdade, eu vou até usar de um exemplo mais simples, tá? Quando você, provavelmente as pessoas que estão aqui, elas são mais ligadas ao mundo de investimentos, né? E assim, tem acesso a plataformas e às vezes tem um produto que o assessor vai te propor falando, olha, eu tenho aqui uma LCI que não paga imposto de renda, que ela é o equivalente ela é 93% líquido do CDI, mas ela é equivalente a 110% bruto, né? Tô assim, números que eu tô trazendo sem nenhuma precisão, só para dar um exemplo numérico aqui. Existe um prazo que mesmo o tributável a 110% é melhor do que a LCI a 93% líquido. Então, assim, essa equivalência, né, de um com o outro, ela só faz sentido num determinado período de tempo. Se você quiser colocar isso numa planilha de Excel e fazer um exercício, né, provavelmente acima de 2, 3 anos, é bem possível que se você tiver um produto tributado a 110, justamente por você ser tributado só no final, você vai acabar tendo mais rendimento, né, líquido depois de pagar o imposto do que você ter ficado em uma que era isenta de imposto de renda, só que com um rendimento a 93% do CDI. E outra coisa, que é o seguinte, os milionários têm fundos chamados de fechados. Esses fundos fechados não estão sujeitos a comicotas. Então, se você é um investidor que aplica, vamos supor, num fundo a 100% do CDI, você que não é milionário vai ter um rendimento menor que o milionário que tem um fundo fechado e que rende 100% do CDI. Por quê? Porque o fundo de renda fixa, o normal que as pessoas pobres mortais compram, ele é um condomínio aberto e por conta disso, sendo tributado como renda fixa, vai estar sujeito à comicota semestralmente, que é uma antecipação do pagamento do imposto. O cara que é rico e é bem assessorado, ele monta um condomínio fechado, vamos supor que continue rendendo 100% do CDI, e como não tem a antecipação do comicotas, o imposto que ele tinha para pagar para o governo continua dentro do fundo, rendendo juros para esse cara que é milionário. Só que você não precisa ser milionário para se valer disso, porque você pode se valer disso em fundo de previdência. É isso aí. Isso é verdade que eu falei? Isso é verdade. Assim, se você for para um produto PGBL, ou até um VGBL mesmo, se a renda já tivesse sido tributada anteriormente, você vai conseguir ter esse mesmo benefício. Que como você vai só pagar o imposto de renda quando você resgatar do produto, ou fizer um resgate de uma vez, ou em algumas parcelas, né, dependendo do produto que você escolher, você consegue, através desse diferimento de imposto, pagar só no final e ter esse mesmo benefício tributário que num produto de um fundo fechado, uma pessoa que consegue ter um volume, né, para conseguir justificar aquele custo operacional de ter um fundo desse tipo, conseguiria usufruir. Então, sim, hoje o produto de previdência aberta, ele tem um incentivo fiscal muito grande para ajudar as pessoas a pouparem, mas também tem uma questão tributária bastante forte, né? E eu acho que talvez esse seja o grande desafio que a gente tem, de parar também de olhar só para a questão tributária e pensar qual que é o benefício de diversificação de investimentos que um produto de previdência traz, né? Porque justamente você conseguir ter um horizonte de investimento mais longo te ajuda a desenhar melhor qual é o risco daquele portfólio para você, né? Que eu acho que é esse o grande ponto que a gente tem tanto na previdência aberta, né, PGBL e VGBL, quanto na previdência fechada, né, que são os clientes hoje da F3, com quais a gente discute muito, né, os modelos de planos, e pensar que o horizonte de investimento de cada participante é super relevante para a poupança final dele e conseguir atingir o objetivo que ele quer, né, e definir esse objetivo
ajuda muito a definir o que é risco para cada participante. O cliente típico da F3 é um fundo de pensão? Isso, a F3 ela atua como a gente coloca como uma extensão da equipe de investimentos do fundo de pensão. A gente é uma gestora que a gente não tem produtos para pessoa física, não tem produtos para nem entidades fechadas de previdência complementar. A gente só usa a gestão como uma ferramenta do trabalho de extensão da equipe de investimentos do fundo de pensão, né? Que é o trabalho de OCIO. CIO seria o Chief Investment Officer e o OCIO é outsourced, né? Que ele é terceirizado. Mas ele é terceirizado com uma responsabilidade que pode ser compartilhada, né? Na governança do fundo de pensão. Então, a ideia aqui é a gente potencializar as equipes dos fundos de pensão que talvez não consigam ter um porte de ter uma equipe de investimentos robusta, né? Olhando todas as classes de ativos, né, disponíveis e todo o universo de investimentos que hoje tem no mercado. As fundações também oferecem para os beneficiários finais a modalidade P e V ou é outra maneira de pensar? Eu acho que tem os dois modelos, tá? Tem fundações, né, entidades fechadas de previdência complementar, que trabalham com o modelo de PGBL e VGBL, então ele simplifica, ele acaba plugando a estrutura de investimento num fundo de um banco grande, né, num produto aberto ali que tem uma estratégia compartilhada com outros fundos de pensão, que a gente chama de multipatrocinado, ou ela pode ter uma estrutura exclusiva. E na estrutura exclusiva, ela deixa de ser um PGBL e VGBL, mas ele atua basicamente com as mesmas regras. Né? Para então, assim, o investidor. Para o participante. Você consegue ter ali dentro da estrutura fechada, né, de um fundo de pensão que não optou por ser um multipatrocinado, ter uma estrutura exclusiva, ele consegue colocar ali para dentro as mesmas regras que um PGBL oferece para um participante numa previdência aberta. Então, o participante consegue poupar ali no fundo de pensão, depois ele consegue diferir no imposto de renda. Às vezes, num fundo, ele consegue também oferecer benefícios, né, que são benefícios salariais que estão atrelados à previdência. Então, por que uma empresa hoje ela vê valor em ter um fundo de pensão, né, uma entidade fechada de previdência complementar? Porque isso é uma forma de retenção e remuneração mais eficiente para os participantes e funcionários. Então, para dar um exemplo, a grande maioria das entidades fechadas de previdência complementar, elas acabam colocando uma remuneração adicional a cada R$1 que o participante coloca. A patrocinadora vai lá e coloca mais R$1 ou mais 50 centavos, né, com alguma regra que elas meio que se conversam, mas ela pode ser desenhada dentro de cada plano. Mas para o participante que não maximiza a poupança dele dentro do fundo de pensão, ele acaba deixando remuneração que estava ali disponível para ele. Né? E esse potencial é super importante ser utilizado pelo participante, pelo funcionário, para alcançar o desafio dele de ter uma poupança considerável na hora que ele for utilizar no pós-carreira. Então, se quem estiver nos assistindo agora for um funcionário, vamos supor, um funcionário da iniciativa privada, talvez não exista um fundo de pensão que possa atendê-lo. Essa é uma possibilidade? É possibilidade, sim. É uma possibilidade real. Aí, se ele quiser fazer uma previdência, ele vai bater na porta de um banco e o banco vai oferecer o produto da seguradora. Isso. Provavelmente a seguradora do próprio conglomerado financeiro. A menos que esse conglomerado não tenha uma seguradora, aí vai pegar a seguradora independente. Mas mesmo nas plataformas hoje de investimentos também tem produtos, né, previdenciários disponíveis que não necessariamente estão ligados a bancos. Então, grandes gestoras hoje no mercado... Uma Icatu da vida, uma MAP de Sul América. Se você for pegar os grandes gestores, né, o Luiz Stuberger do Verde tem um produto PGBL e VGBL ali também. Então, tem várias gestoras que você consegue acessar nessa modalidade. E aí é importante saber se é PGBL, se é VGBL, coisa Exato, e tal. Mas é muito importante também você saber que muitos desses produtos, eles talvez eles não sirvam como a única forma de poupança da aposentadoria do cara. Então, assim, se você não tem o apoio de uma entidade fechada de previdência complementar para pensar um portfólio completo com todas as classes de ativo, você deveria conseguir construir um portfólio de vários PGBLs com classes diferentes. Então, por exemplo, a alocação estratégica, né, o que a gente chama aqui de alocação estratégica, é definir quanto ele tem de ações, quanto você vai ter de ações no portfólio, de renda fixa, né, de título soberano, de inflação, de multimercado. Essa combinação de exposições a essas classes de ativos é o que a gente chama de alocação estratégica.
E isso vai corresponder por quase 90% de todo o seu retorno depois de 30, 40 anos. Então, ao invés de você parar para pensar se eu quero ter a ação de Petro ou Vale, é mais importante eu saber quanto eu tenho em ações. Ao invés de eu saber se eu quero ter um multimercado A ou B, é importante eu saber que eu quero ter o quanto eu quero ter de exposição a multimercado. Né? E dentro da renda fixa, a mesma coisa. Então, assim, parar de pensar, acho que o brasileiro, a gente tem, não só o brasileiro, mas assim, a gente tem um allure muito grande com o mercado financeiro, né? De olhar e falar, eu quero selecionar os ativos, né? Fazer o asset selection, né? Que a gente chama. De ficar olhando fazer ali... stock picking. Stock picking, né? Ficar decidindo qual ação eu vou pegar, qual fundo eu vou pegar, esse é melhor, é pior, a minha carteira é melhor que a sua. Mas... mais importante do que isso é definir quanto você tem em ações. É o asset allocation. É o asset allocation. Ele é dominante em 30, 40 anos na sua poupança. E não o papel. E não o papel em si. Porque muitas vezes o papel ganhou do Ibovespa 2% ao ano nesse ano, perdeu 5% ao ano. No longo prazo, esse alfa ele é pouco relevante, porque é um risco muito específico dentro da classe do risco de mercado, que é Bovespa. Né? Então, é esse o desafio que talvez a gente tenha que... E isso não é só na pessoa física, tá? Muitos fundos de pensão também acabam entrando nessa seara de querer escolher, fazer o asset selection e, às vezes, não investir tanto tempo no asset allocation, que é o dominante. Eu vou fazer uma pergunta, você vai responder depois do intervalo. A minha pergunta é a seguinte: é melhor para o investidor que está montando uma carteira de previdência já colocar o dinheiro num fundo que já fez essa diversificação, já fez esse asset allocation em ações, renda variável, renda fixa protegida pela inflação, Selic, pré-fixado, que seja, ou o próprio investidor selecionar fundos específicos, especializados em cada uma dessas classes de ações. Mas você me responda isso depois do nosso primeiro intervalo. Ok, obrigado. BMC News, informação que gera valor. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Aqui você pode negociar índices como o DAX, Nasdaq e S&P 500 e commodities como soja, cobre, petróleo e café. Além de ações e ADRs das maiores empresas do mundo, como a BMW, Google, Apple, Netflix e Disney. Pessoal, estamos aqui de volta com o programa Você com Dinheiro na BMC News. Estou conversando com Ricardo Medeiros, sócio diretor da F3 Capital. É uma gestora especialista em atender fundos de pensão, então, por conseguinte, é especialista em produtos de previdência. Só que a gente está tratando aqui assuntos conceituais. E a gente estava falando sobre asset allocation. Então, o investidor, antes de se preocupar em escolher o ativo que vai estar na carteira, deveria selecionar, deveria estabelecer o tamanho de cada classe de ativo na carteira. Exatamente. E aí a pergunta que eu te fiz foi: é melhor para o investidor já comprar um fundo de previdência que já fez o asset allocation,
ou o investidor escolher diferentes fundos de previdência, cada um é especialista naquela classe? Eu acho que assim não tem uma resposta definitiva, né, para essa pergunta. Eu acho que um pouco do tempo que cada um tem e o quanto consegue investir nessa implementação. Mas, por exemplo, se você pensa que a asset allocation é o dominante, e você acredita nisso, que existem muitos estudos que mostram que a alocação estratégica é quase responsável por 90% do retorno total de um portfólio de 30, 40 anos, que é o que a gente está pensando aqui para a Previdência, você deveria ser capaz de olhar para o seu portfólio e saber, beleza, eu preciso ter uma exposição em renda variável de tal tamanho, eu preciso ter uma exposição em renda fixa atrelada à inflação, preciso ter uma exposição em renda fixa atrelada à Selic, né, para me dar liquidez, né, que às vezes eu preciso, né, preciso ter uma exposição atrelada a fundos de multimercado, uma exposição atrelada a investimentos no exterior com exposição cambial, né, para eu me proteger e trazer diversificação para a carteira. E se você for capaz de montar o portfólio, você pode pegar cada um dessas caixinhas, né, escolher um fundo dentro deles e definindo o tamanho e trabalhar com ele ao longo do tempo. O próprio investidor definiu o tamanho de cada caixinha. De cada caixinha. E fazer isso de uma maneira consciente, né, de poupança. Pensando em previdência, poupar ao longo de vários e vários meses. Todo mês colocar lá um pouquinho, porque você está pensando nessa vantagem, não só na vantagem tributária, mas também no poder de você acumular esse dinheiro e fazer essa poupança render ao longo do tempo, sem pensar muito em ciclos econômicos, né? Porque a gente está falando de 30, 40 anos, não tem muito como você querer adivinhar para onde você vai. Ou você pode falar assim, não, eu não tenho tempo de escolher isso. Ou não sei fazer. Ou não sei fazer, ou não quero fazer. Eu vou escolher um produto que pode me consolidar todas essas exposições. E normalmente, assim, de 20 anos atrás, os produtos mais comuns eram produtos que a gente chama de target risk, né? Eles definiam o risco daquela carteira. Então você vai lá, você procura um PGBL conservador, um PGBL moderado, um PGBL arrojado, né? E esses termos acabam resultando em uma alocação estratégica, se você é arrojado com uma volatilidade maior, com um risco maior, provavelmente em ações, né? Pensando que ações é dominante, então uma exposição maior em ações. Se é o moderado, é um meio do caminho. Se é o conservador, com pouca exposição em ações ou quase nenhuma. Isso pode servir e sempre foi um produto muito vendável. Ainda é uma grande maioria. O nome dessa abordagem é Target Risk. Target Risk, né? O risco-alvo. Eu estou escolhendo qual que é a carteira risco-alvo. Qual que é o desafio dela para o investidor? É que não necessariamente a sua tomada de risco ela é constante ao longo de 30 anos. Né? Só que justamente por ela ter isso no nome, acaba compelindo o investidor a tentar fazer um market time. Então você pega um cenário... Market timing é o investidor tentar acertar os momentos de entrar e sair do risco. Isso, entrar e sair do risco. Por exemplo, a bolsa tá caindo esse ano, né? Eu quero saber, eu quero comprar ou vender, né? Quanto que isso, eu quero entrar comprando com a bolsa caindo ou eu quero ficar de fora porque está caindo e eu não quero, entendeu? E você ter a bolsa subiu demais, agora eu saio porque vai realizar, ou deixa o contrário, cair. Ou normalmente o racional é o contrário, né? Se você pensa nas capas da revista, né? Que hoje não tem revista mais, né, Rafael? Mas você lembra lá, a capa da revista, Ibovespa chega no limite de alta, né? Tudo subindo, a gente brincava que é hora de vender, né? Mas normalmente o investidor não, ele vê que subiu, ele vai lá e compra. E a gente vê esse fenômeno acontecendo, inclusive com classes novas aí que surgiram, né? Bitcoin, cryptocurrencies, que acabavam fazendo todo mundo ter esse medo de perder o melhor investimento. E voltando ali para o risco-alvo, qual que é o desafio para o participante, né? Para o investidor? É tentar calibrar o risco dele ao longo do tempo. E às vezes ele acaba tentando transformar isso num market timing. Ele está num cenário hoje pós-eleitoral que ele não sabe muito bem para onde vai, todo mundo preocupado, o pessoal vem aqui e fala não sabe muito bem como que vai ser a economia do país para os próximos anos, ele se sente conservador, ele vai e migra para o conservador. Fala para quem estiver nos assistindo do PowerPoint que você me mostrou, da galera tentando acertar o tempo do SP500 e quanto que ele deixou na mesa por estar desalocado em momentos que ele não poderia estar desalocado. Então, é interessante você olhar, né? A gente tem um exemplo bem legal de uma gestora grande, e a gente atualiza esse número para mostrar também para os nossos clientes, que ele fala o seguinte, né? Você pega o retorno do S&P, né? Que é um dos índices da Bolsa Americana, desde 2001. Então, você está falando aí de quase 22 anos. Se você tivesse 100% alocado no S&P desde 2021,
você teria um retorno anualizado ali perto de 10% ao ano, 11% ao ano. Mas ficou o tempo, largou lá. Ficou o tempo inteiro. Botou lá em 2001 e nunca mais mexeu. E você não colocou mais ao longo do tempo. Você só colocou e deixou, esqueceu. Se você, por algum motivo, perdeu os 10 melhores dias em 20 anos. 10 pregões. 10 pregões. Os 10 melhores pregões de 20 anos, por algum motivo você não estava alocado. Você decidiu sair. Esse retorno anualizado ele cai de 11%, 10% para 6%. 5%. É quase metade por 10 dias. Se você perde os 20 melhores dias, você acaba caindo para 4%, 3%. É assim, é 1/3 de todo o retorno. E se você perder os 30 melhores dias... Zerou. Você ganhou 1,8 ao ano. Isso. Então, olha o desafio, né, que a gente tem de tentar adivinhar. E olha, um corolário, né, disso, né, uma consequência dessa apresentação é importante o seguinte: quando o risco aumenta, quando a volatilidade do mercado aumenta, a incerteza aumenta, isso acontece uma queda brusca na bolsa, mas também aumenta também a chance dela voltar. Então, se você olha aí nos dados que eu coloquei, 7 dos 10 melhores dias de 20 anos ocorreram depois, até 2 semanas depois dos piores dias. Está escrito aqui, 7 dos 10 melhores dias ocorreram em até 2 semanas após os 10 piores dias. Porque o que acontece? O camarada sentiu o tranco da bolsa caindo e aí ele tira o time de campo, ele resgata. Isso. Porque ele fala, não, já perdi demais. Aí a bolsa volta depois e ele que ela subiu, fora. Aí depois que ela subiu, ele vai voltar. De novo. Aí ele vai ficar com um retorno muito ruim. Então eu acho que é esse o grande ponto, e por isso que popularizou uma outra classe de fundos de previdência, né? Globalmente, não é uma estrutura original do Brasil, não. Que a gente chama de fundos data-alvo. Ao invés de você tentar acertar o risco, você simplesmente pensa o fundo de previdência como qual que é a data que você vai precisar daquele dinheiro. Então, você está falando de previdência e aposentadoria, qual que é a data que você vai se aposentar? E aí, o próprio... Vamos supor, o cara tem 35 anos. Isso. Ele quer se aposentar com... 65, que seja. 65, ou seja, ele tem que ficar mais 30 anos contribuindo. Então, ele tem que ficar mais 30 anos contribuindo e ele vai usar o dinheiro a partir de 30 anos. Certo. Tá? Então, qual que é o ponto? Como normalmente isso não muda, pode virar 70, pode antecipar para 60, mas assim, a mudança da data-alvo de aposentadoria é muito menor do que a percepção dele do mercado, ele consegue estar sempre alocado no risco adequado para ele ao longo, pensando na data-alvo. Então, qual que é o ponto? Se eu estou mais longe da data-alvo, eu posso correr muito mais risco hoje do que eu poderia correr faltando um ano para me aposentar. Faltando um ano para se aposentar, você não deveria ter quase nada de renda variável. Exatamente. Por quê? Você já acumulou todo o patrimônio e a partir dali você vai começar a usar essa poupança. Mas já tem produto assim no Brasil? Já tem produto assim. A gente ajudou a implementar o primeiro produto desse tipo num fundo de pensão fechado, né, em 2014, que é um dos nossos clientes da F3. Outros fundos de pensão fechados hoje tem produtos em previdência aberta também. Se você procurar, existe até uma classe Ambima chamada fundos data-alvo. Ou seja, pessoal, olha quem está falando aqui. Vocês provavelmente, quando escutaram falar de previdência, provavelmente quem falou de previdência falou pensando em... Target Risk. Target Risk. Que é aquela abordagem tradicional de tentar descobrir se o cliente é conservador, moderado, arrojado. O que o Ricardo está trazendo aqui é outra maneira de pensar. E, Ricardo, não é que a gente que inventou isso aqui, não foi, é algo que é conhecido na ciência, hoje, na academia. É isso, hoje o mercado... É a academia de novo, não é a academia de judô, de jiu-jitsu, ou eu estou falando aqui na universidade. Isso, nos estudos científicos, né, de pesquisa acadêmica. Nada a ver com CrossFit. Não tem. Mas dá para você poupar dinheiro para colocar também no CrossFit ali e ficar bem, né? Não só de saúde, mas também de saúde na conta bancária. Mas pensando ali no fundos data-alvo, né, fora um pouco da brincadeira, o mercado americano hoje, ele é dominado pelos fundos data-alvo.
né? Então você é um fundo que é um produto que foi lançado na década de 90 e cresceu muito em popularidade ao longo da virada do milênio, dos anos 2000, e hoje a grande maioria das poupanças PGBL e VGBL equivalentes dos Estados Unidos, que são os 401k, né, estão alocados em fundos data-alvo, porque o fundo ele envelhece junto com o participante. Então o participante que está agora, que tem 30, 40 anos para se aposentar, nos Estados Unidos ele tem uma composição de 70% de renda variável. Aqui no Brasil a gente trabalha com um número alto já para alguns clientes e a gente trabalha com 50%, tá? Porque a nossa taxa de juros é muito alta, então ela não aceita tanto desaforo assim. Mas o grande ponto é você começa com, vamos supor, 50% em renda variável e todo ano você vai diminuindo essa exposição em renda variável. Quando você fala você, o produto. É o produto. Você não faz nada. O investidor não faz nada. Você não faz nada, exato. E esse caminho que o produto acontece é o que a gente chama de glide path, né? É o plano de voo do produto. Ele começa com bastante risco e ele vai chegando até você se aposentar, diminuindo bastante o risco, até zerar o risco aqui no Brasil, porque a taxa de juros aqui já Mas o nome do fundo diz... Como que eu olho o nome do fundo? Ele já diz quando que... eu estou supondo que esse investidor vai precisar do dinheiro? Normalmente os fundos data-alvo já vêm com o ano de data-alvo dele no próprio fundo. Então se você abrir ali uma plataforma ou pesquisar na Ambima, você vai ter lá fundos de previdência aberta com o número lá 2040, 2045, 2050. Tem clientes nossos que têm perfil 2065. Né, que o cara vai ainda ter muito tempo, de quase 40 e poucos anos para se aposentar. Esse cara é o cara que tem maior risco em renda variável. Conforme o ano passa, diminui um pouquinho. Passa mais um ano, diminui um pouquinho. Tudo automático dentro do produto. Tudo automático dentro do produto e até já previsto no glide path. É uma coisa que não depende da cabeça do gestor. Né? Você consegue olhar para a informação técnica do fundo e ver que vou começar com tanto de exposição, isso vai diminuindo ao longo do tempo. E isso está em linha um pouco com a própria formação de poupança de cada um de nós, né? Do indivíduo. Porque quando você é jovem, normalmente, se você não é herdeiro, né, você tem muito capital humano, né, muitos anos de trabalho ali para entregar, mas você tem pouca poupança. Conforme vai passando o tempo, você vai trocando o seu capital humano por dinheiro, que você vai pagar as contas do dia e vai conseguir poupar um pouco ao longo do tempo. Quando você está próximo da aposentadoria, você tem pouco capital humano e deveria ter o capital, que é o capital que você vai utilizar no pós-carreira. E esse capital não pode correr risco. Porque perder 1% desse capital todo que você acumulou é muito mais em reais do que você perder 30% no dinheiro de hoje. Por mais que seja horrível, eu entendo, é muito ruim você abrir a sua carteira e ver num ano ruim, ou pega um ano de pandemia que a bolsa chegou a cair 40%, você olhar e falar, caramba, toda a minha poupança caiu 40%. Mas se aquela poupança é uma poupança que vai ser utilizada daqui 40 anos, isso, por mais que doloroso que seja, te ajuda a pensar que, bom, tem muito dinheiro para entrar depois que caiu 40%, porque todo mês você está lá poupando. E tem até um exercício interessante que eu não coloquei nos slides que eu te mandei, que é quando você pensa em aposentadoria, você pensa em patrimônio acumulado, é mais importante do que retorno anualizado. E dependendo como você vai crescendo o seu patrimônio ao longo do tempo, né, porque você está poupando todo mês, né, todo o período você está ali poupando dinheiro, às vezes o portfólio que vai te gerar maior patrimônio acumulado no final não é o portfólio que te teve maior retorno anualizado ao longo do tempo. Como isso? Explica aí. É assim, eu fiz um exercício bem teórico que seria o seguinte, tá? Eu pego uma classe, eu peguei um fundo data-alvo que eu criei, que eu falei assim, é só renda variável e CDI. Tá? Eu peguei que o fundo data-alvo de 40 anos, não, de 30 anos, 30 anos, né? 3 décadas. Eu peguei o fundo data-alvo de 30 anos, ele vai começar com 50% em renda variável e ele vai diminuir ali 2%, 1% ao ano até chegar no final, quando ele tiver para se aposentar, com 0 de renda variável e 100% de CDI. Né? Então ele começa com 50-50 e vai caindo até virar 100% CDI. E aí eu dividi o período em 3 décadas. E falei o seguinte, olha, o retorno anualizado da classe de renda variável vai ser de 10% ao ano, né? 10% ao ano real, né? Acima da inflação. Então eu vou pensar 10% ao ano acima da inflação e o retorno do CDI vai ser de 4% ao ano acima da inflação. Tá? Mas a renda variável é volátil e o CDI não. Então o CDI vai ser sempre 4% ao ano, todo ano ali ao longo de 30 anos.
E a renda variável vai ter anos que ela vai render 30% ao ano em retorno real, vai ter décadas que ela vai render 30% ao ano em retorno real, vai ter décadas que ela vai render só 4% ao ano de retorno real e vai ter décadas que ela vai render menos 6% ao ano de retorno real. E aí eu fiz combinações dessas décadas, né? Eu vou ter um retorno maior quando eu tenho mais exposição em bolsa, né? Então eu vou ter um retorno real maior na primeira década, retorno maior real na segunda década, o retorno maior real na terceira década, né? E o risco continua caindo ao longo do tempo. Quando você faz essas combinações, o portfólio de maior retorno anualizado é o portfólio que tem o retorno real na primeira década, porque você tem mais risco em bolsa. Então eu vou ter lá 50% em bolsa com 30% de retorno real. O retorno anualizado desse portfólio vai ser maior. Mas a poupança acumulada dele não é maior do que se eu tivesse o retorno real acontecendo na segunda década. Porque eu tenho uma exposição em bolsa menor, mas eu tenho um patrimônio acumulado rendendo. Entendi. Então, isso é muito importante. Talvez pudesse resolver isso com TIR, não poderia resolver isso com a TIR? Poderia resolver com o TIR, mas o grande ponto que eu estou querendo trazer aqui é que às vezes a gente fica muito apegado a retorno anualizado, ao retorno do ano, e esquece que num produto de previdência, numa poupança que você faz todo mês, o retorno anualizado diz muito pouco, é uma informação incompleta sobre o quão bem ou mal está indo o seu portfólio. E por isso que a gente acredita na superioridade do modelo de data-alvo em relação ao risco-alvo, justamente porque ela traz a informação, ela pega a informação mais importante e constante do participante, que é quando ele vai se aposentar. Isso pode variar ao longo do tempo, mas assim, é mais constante do que a percepção de risco dele. Né? Também a vida da pessoa é finita, né? E a vida Eu não vou mudar de data-alvo de 70 para o ano 2100. Isso, exato. Então, a vida da pessoa é finita, é uma data mais constante, e ali eu consigo, a partir dela, construir um portfólio que está ali por bem ou por mal, né? Mas sem fazer o participante ficar querendo tomar uma decisão. E o que você perguntou, né, que foi o início da pergunta, e eu esqueci de responder, um participante que muda, né, todo ano, a gente já fez exercícios desse tipo. Você pega o perfil conservador, moderado e agressivo, normalmente, né? Você faz lá uma alocação estratégica que é fixa, que não muda. Aí o agressivo vai ser sempre agressivo, com bastante renda variável, o conservador vai ser sempre conservador, com pouca renda variável. E você pega esse portfólio por 20 anos e vai ter ano que o conservador vai ganhar, vai ter ano que o agressivo vai ganhar e vai ter ano que o moderado vai ficar no meio do caminho dos dois sempre, né? Mas a partir dali você fala assim, todo ano eu olho para o que foi melhor e mudo de perfil, né? Você pega esse que é o retrovisor, né? O cara que está olhando para o retorno passado e tentando usar isso como uma previsão do retorno futuro. Ele vai pior do que se ele ficar parado em qualquer um deles. Então é esse o ponto que a gente gosta academicamente do modelo data-alvo, porque ele coloca o participante com um mindset correto de falar assim, para de tentar adivinhar e pensa só em ter a constância da sua aposentadoria, porque a gente vai cuidar da sua alocação de risco ao longo do tempo. Eu entendi. A gente vai voltar, a gente vai fazer um intervalo agora e depois a gente vai falar de risco em previdência. Normalmente a gente fala de risco de volatilidade. O Ricardo já me adiantou aqui que tem outra maneira de pensar e ele vai apresentar essas ideias depois do nosso intervalo, até daqui a pouco. BMC News. Informação que gera valor. Você está cansado da mesmice? Negociando em plataformas com ferramentas desatualizadas? Falta variedade e funcionalidade? Aproveite nossa grande seleção de ferramentas de trade. Baixas taxas de negociação, suporte em português 24 horas por dia, com mais de 200 criptomoedas disponíveis para trade e a facilidade de depósitos com Pix. Aproveite o futuro agora. Bybit. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com. Fala time, tudo bem? Você já conhece o Hora do Trader? O Hora do Trader é o programa aqui da BMC, onde a gente fala tudo sobre o mercado das criptomoedas, as principais tendências, os destaques positivos, os destaques negativos e, é claro, faz muita análise de gráfico para buscar as boas oportunidades e rentabilizar bastante o nosso capital. Aqui no Hora do Trader a gente faz trade ao vivo, então se você não quer ficar de fora e rentabilizar o teu capital também nesse universo das criptomoedas, não deixa de me acompanhar aqui direto da BMC de segunda a sexta, a partir das 6h45. Te espero lá.
Pessoal, estamos aqui de volta conversando com Ricardo Medeiros, sócio-diretor da F3 Capital, e estamos falando de previdência, só que sobre uma ótica pouco abordada, uma ótica conceitual pouco abordada. Ricardo, falando em risco para produtos de previdência, o que você propõe de modelo alternativo a ficar falando de volatilidade? Vamos lá. Eu acho que a volatilidade, né, ela é um bom estimador de risco. Ele é um estimador de risco, mas ela não corresponde ao risco como um todo. E por quê? Né? Você precisa definir o que é o objetivo do participante que está lá comprando aquele produto, né? Como que ele coloca o que é mais doloroso para ele? É a volatilidade do portfólio ou não alcançar o objetivo? E qual seria um objetivo bom? Perfeito. E aí, como que você transforma isso num objetivo bom? Porque as pessoas pensam assim, quanto mais melhor, isso. Aí eu quero ter o máximo de dinheiro possível. Não é por aí. Então, o grande desafio é você pensar o seguinte, né? A gente pensa um plano de previdência privada, né? Que você é responsável pela sua poupança e o retorno da sua poupança ali, ao longo do tempo, vai fazer o seu rendimento chegar até o final, né? É você pensar em o que seria uma recomposição salarial adequada. Então pensa assim, o seu salário vai crescer ao longo do tempo, né? De 30 a 40 anos. Esse é o objetivo de todo mundo. A gente estuda, a gente trabalha para ganhar experiência e conseguir fazer essa remuneração crescer ao longo do tempo. Mas quando você está prestes a aposentar, você tem um nível de gasto que, entre aspas, é condizente com aquele salário que você tem. Mas quando você se aposenta e você para de ter aquela remuneração, você precisa ter uma poupança para fazer jus àquele custo que você tem. Se você quiser ter uma poupança que seja exatamente o salário que você teve no final, uma recomposição salarial de 100%, é um desafio muito grande. Recomposição que você está falando aqui, basicamente, é quantos por cento da sua renda... Do último salário. Do último salário, você vai querer começar a tirar mensalmente da sua poupança da Previdência. Então, vamos supor, eu ganho 5 mil por mês e eu acho que quando eu for me aposentar, um mês antes de eu me aposentar, eu estaria ganhando 10 pratas por mês. Isso, por exemplo. A questão é, quantos por cento dos 10 eu quero ter de renda? Isso, renda por mês. Então, assim, se você falar que você vai retirar 10 mil reais por mês por um tempo, a sua poupança vai durar menos do que se você decidir tirar 5. Então, 5 seria 50% de recomposição salarial, 10 mil seria 100% de recomposição salarial neste exemplo. Então, quando você consegue transformar isso como o seu objetivo e dizer assim, minha recomposição salarial por quanto tempo? Né? Porque eu tenho um retorno do dinheiro ali investido no CDI ao longo da sua aposentadoria, mas vamos supor, eu vou ter uma recomposição salarial de um pouco abaixo de 100, um pouco acima de 50, vamos gravar aqui, 70% de recomposição salarial por 20 anos. Então, o meu último salário... 10 mil, foi 10 mil, agora eu vou ajustar os meus gastos para conseguir consumir 7. Aquele filho que estava lá em casa, cara, manda e vai embora. Isso. E aí eu não vou gastar mais com transporte, porque agora eu vou ficar mais em casa, não tenho que me deslocar, não vou comer fora tanto mais. Então, 70%. Se tudo der certo, você tem um pedaço do INSS também devido, que você vai conseguir receber ali como complementar, mas da sua poupança você vai usar 70% de recomposição 7 mil, salarial. Eu preciso ter uma renda de 7 mil. E aí isso por 20 anos. Então, quando você coloca isso como seu objetivo, esse é o seu risco. É você não alcançar o seu objetivo. É você chegar ao final da sua poupança de 30, 40 anos e você não ter o dinheiro suficiente para recompor 70%. Mas isso é só uma pergunta. Quando eu faço minha previdência, eu já não sei quanto que eu vou ter de aposentadoria quando eu parar de contribuir? Se você tiver num plano de benefício definido, que é um plano bastante pouco usado hoje, né? Muito antigo, velho. Só velho. Muita gente, até a década de 90, ali final da década de 90, você tinha acesso a planos de benefício definido, que é basicamente você define quanto você vai receber, por isso chama benefício definido, né? Você está ali num pool de pessoas que todo mundo que se aposenta fala, eu vou ter uma recomposição salarial do seu último salário, sei lá, 50% do seu último salário. Definiu o seu benefício. E esse risco é compartilhado por todo mundo. Então, para um plano BD, que é esse plano mais antigo, né, que não é o plano PGBL e VGBL que você compra, o risco para esse cara é o funding do plano, né? O quanto esse dinheiro pode dar, ser suficiente para pagar todo mundo que está ali, que se aposenta até morrer, ou vai faltar dinheiro. Se faltar dinheiro, a patrocinadora vai ter que compartilhar um pedaço, a patrocinadora é a empresa, né? E vocês, como participantes, também vão ter que compor um pedaço. Então, se eu tenho uma previdência dos últimos 20 anos, eu não tenho benefício definido? Muito provavelmente não. Tá. Bom, é aquele seguinte, se você tem um plano de previdência super antigo e o gerente não para de te ligar
para você mudar, provavelmente isso é bom, certo? É isso aí, provavelmente sim. E quando você vai para o plano PVGBL e VGBL, que a gente chama de contribuição definida, então o que você está definindo? Você não está definindo quanto você vai tirar, você está definindo quanto você vai contribuir ao longo do tempo. E aí esse é o risco que eu quero transformar ele numa coisa parecida com um BD. Quer dizer, quando eu me aposentar, eu vou poupar por 30 anos. Quando eu me aposentar, eu quero ter uma recomposição salarial de 70% do último salário por 20 anos. Esse é o seu risco. Então, meu risco é não atingir os 70%. Não atingir o seu objetivo. Então, a volatilidade da bolsa do seu portfólio no ano 1, de 30... Não me importa mais. Não deveria ser tão importante, entendeu? Porque você ainda tem só um ano de poupança, tem 29 anos de poupança para entrar, né? E aquele resultado ali, por mais que hoje seja 100% da sua poupança de previdência, seja doloroso, você tem que pensar que o seu alvo lá continua ainda factível de alcançar. Entende? Então é você transformar esse desafio para risco. E aí quando a pessoa olha, por exemplo, mercado de renda fixa, né? Às vezes a gente discute, o mercado de renda fixa é muito volátil, ele é variável, né? Você pega uma NTNB aí pagando IPCA mais 6 ao ano, né? Se ela for para 8, você vai perder muito dinheiro, né? A volatilidade dela é alta. Né? A volatilidade da bolsa também é alta. Né? Então, como estimador de risco, a volatilidade vai dizer que aquilo é muito arriscado. Mas, na verdade, aquilo está super em linha com a sua capacidade de conseguir fazer esse dinheiro se multiplicar a ponto de, quando você se aposentar, você conseguir atingir o seu objetivo. Então, você precisa assumir risco quando você pode assumir, que é quando você está longe da aposentadoria, e você tem que diminuir o seu risco ao longo do tempo para quando você estiver perto de se aposentar, você não está exposto a essa volatilidade, porque não vai ter mais dinheiro para entrar e, a partir dali, qualquer 1%, 2% negativo é um dinheiro que vai fazer falta para você na recomposição salarial depois. Nosso tempo está acabando, daqui a pouco o pessoal que vai me passar pelo ponto que eu tenho que encerrar, mas não falaram ainda, então eu vou tentar extrair mais uma informação sua. Como que o investidor pode calcular o risco pensando em, eu quero recompor 70% da minha carteira? Como que essa informação se traduz na alocação? Perfeito. Eu acho assim, para você conseguir se traduzir na alocação, eu acho que o conceito principal que a gente falou aqui e que é fácil das pessoas levarem é assim, se o seu horizonte de investimento é longo, você pode assumir mais risco. Então, você pode definir qual que é o nível de mais risco que você quer assumir. Se é 30% de ações, se é 50% de ações, se é igual ao mercado americano que é 70% de ações, aí é uma decisão individual sua. Mas você pode assumir esse risco agora e, ao longo do tempo, você vai diminuindo esse risco, trocando renda variável por produtos de renda fixa atrelada à inflação ou renda fixa soberano CDI, atrelado ao CDI. Isso já é um modelo muito melhor do que você tentar estar no conservador e ir para o moderado, no moderado para o agressivo, ou tentar ficar operando a bolsa, a notícia do mercado. Isso é muito legal, né? Para ter assunto, para conversar com os amigos. No churrascão de domingo. No churrascão de domingo. Mas para a sua aposentadoria, para a sua formação de poupança, o conceito de você, quanto mais longe você está da aposentadoria, você pode correr mais risco, e quanto mais perto você deveria correr menos risco, é super fácil de assimilar e você traduzir para o que é para você mais risco ou menos risco, pensando talvez em renda variável como o maior fator de risco, e a partir dali você ir diminuindo ao longo do tempo. Esse cálculo de recomposição salarial é um cálculo um pouco mais complicado de explicar aqui com o tempo acabando, mas a ideia tem alguns simuladores que podem te ajudar, né? Você tem que fazer umas composições de retorno real, mas o principal que a gente queria passar aqui é pensar o conceito de poupança. Conforme mais longe você estiver, mais risco você pode assumir. Quanto mais perto de você usar o dinheiro, menos risco você deveria ser capaz de assumir. Eu conversei hoje com Ricardo Medeiros, sócio-diretor da F3 Capital, e o tema foi Previdência. Só que alguns aspectos que nós discutimos não são aqueles aspectos mais abordados nas entrevistas. Abordamos aqui aspectos conceituais. Pessoal, foi muito bom estar aqui com o Ricardo. Ricardo, muito obrigado. Eu que agradeço. Espero vê-lo em outras oportunidades ano que vem. Você já fica aqui o convite. E a gente vai encerrando aqui o nosso programa de hoje. Pessoal, muito obrigado pela audiência. E agora vocês ficam com Top News. Um abraço, pessoal.